E aí galera, beleza? Nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios da lista 3, que era sobre integrais triplas. O primeiro que eu vou fazer é o exercício 3. Ele pedia para fazer um esboço do sólido cujo volume é dado por essa integral tripla. Precisamos interpretar essa integral tripla. Veja que y vai de menos 2 até 2. Z vai de 0 até 4 menos y ao quadrado. E o x vai de 0 até 3. Muito bem. Se olharmos para o plano XY, a projeção do sólido no plano XY será um retângulo, certo? Os limites de integração são constantes. Isso não vai ajudar muito. Então, é legal olhar para o plano ZY, certo? Vamos colocar aqui o nosso plano tridimensional. Eixo Y, eixo Z, e o eixo X é o que dá a profundidade, né? Muito bem. Vamos olhar para o plano ZY. Portanto, é esse plano aqui da frente, né? Z é maior ou igual a 0, portanto, esse sólido estará acima do plano XY, é só Z maior que 0, maior ou igual a 0. E aí quem limita superiormente é a curva 4 menos y ao quadrado. Se Z é igual a 4 menos y ao quadrado, observe que temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Se y for 0, z é 4. E esse ponto é exatamente o vértice dessa parábola. E aí, se z for 0, temos que y é mais ou menos 2. É onde a parábola vai cortar o eixo y no menos 2 e no 2. Beleza. Só que como y é maior que 0, não vai passar para baixo do eixo y, né? Então nós temos algo mais ou menos assim. Veja que y de fato vai de menos 2 até 2. Só falta observar o seguinte, que x vai de 0 até 3. Portanto, nós vamos pegar, é como se nós pegássemos essa parábola e deslocássemos ela 3 unidades para frente. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ok? Deixa eu destacar aqui em amarelo a superfície do nosso sólido. Olha só que bacana. E aí a gente sabe que aqui na frente é onde x vale 3, né? Já que x vai de 0 até 3. O segundo exercício que vamos resolver é o de número 4 da lista. Pedia para escrever a integral tripla de uma função contínua arbitrária f de x e yz em coordenadas cilíndricas sobre o sólido acima do plano xy, que é interno à esfera x² mais y² mais z² igual a 1, e externo ao cilindro x² mais y² igual a 1/4. Vamos tentar fazer um esboço desse sólido. Bom, veja que temos ali uma esfera de raio 1
que tem centro na origem, né? Se olharmos aquela equação em coordenadas esféricas, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado. Se ρ ao quadrado é igual a 1, ρ vale 1. Portanto, a distância de qualquer ponto para o centro é sempre a mesma. A gente vai ter uma esfera e aí o raio dessa esfera é 1. Ok. E vamos pegar só metade da esfera, a metade que está acima do plano XY. Vamos desenhar aqui essa semi-esfera. No plano XY teremos um círculo de raio 1. E aí nos planos ZY e ZX teremos parábolas, né, com a concavidade para baixo, com vértice no ponto, nesse ponto aqui Z igual a 1, onde no eixo X e no eixo Y vai valer menos 1 e 1, né? Aqui é 1 positivo, lá atrás é menos 1, e aqui no Y também menos 1, 1. Ok. E dentro dessa esfera existe um cilindro, que é o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1/4. Essa equação é a equação de um círculo de raio 1/2. Portanto, o raio do cilindro é 1/2. Vamos colocar no plano XY esse círculo. Vou colocar em amarelo para diferenciar. Muito bem, então nós temos esse sólido que vai estar fora desse cilindro e dentro da esfera. Bom, a gente vai usar coordenadas cilíndricas para esboçar essa região. Veja que no plano XY precisamos pegar a região correspondente a uma coroa circular, né? É a região que está fora do círculo x² mais y² igual a 1/4 e dentro do círculo que seria x² mais y² igual a 1, né? O círculo maior, que é a superfície da esfera. Então, o nosso R das coordenadas cilíndricas, que é o mesmo das coordenadas polares, né? Ele tem que ser maior que 1/2 e menor que 1, certo? Da equação do cilindro, eu concluo que R ao quadrado é igual a 1/4, portanto, R é 1/2. R tem que ser maior que 1/2. E aí vai ter que ser menor que 1, já que se Z for 0, nós obtemos a equação x² mais y² igual a 1, que é do círculo maior da superfície da esfera, né? Beleza, então R vai de 1/2 até 1, o θ vai de 0 a 2π, eu vou ter que fazer a volta completa, e aí basta a gente analisar o que ocorre com o Z. Portanto, θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. R é maior ou igual a 1/2 e menor ou igual a 1. E o Z, veja que ele é maior que 0. A gente está acima do plano XY. E quem está limitando superiormente é a equação da esfera. Portanto, é só eu isolar o Z ao quadrado ali na equação da esfera. x² mais y² é R ao quadrado, né? Então, z² é 1 menos R², logo Z é raiz quadrada de 1 menos R². Ok, como é que vai ficar a integral?
integral de 0 a 2π, integral de 1 sobre 2 até 1, integral de 0 a raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado. Como temos uma função arbitrária, precisamos trocar x e y pelos correspondentes em coordenadas polares, então seria f de r cosseno θ, o y é r seno θ, e o z fica do mesmo jeito. E o diferencial de volume, o dv, lembre que ele vira r, e aqui a ordem de integração ficou dz, dz, dr, dθ, né? Então, era só para escrever essa integral, não precisava resolvê-la, ok? Exercício 6, precisamos calcular o volume do sólido delimitado por x² mais z² igual a 9, y mais z igual a 3 e y igual a 0. A sugestão é usar coordenadas cilíndricas x igual a r cosseno θ e z igual a r seno θ. Nós estamos acostumados, em geral, a trabalhar no plano xy, onde x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Aqui vai funcionar exatamente da mesma maneira, só que nós vamos olhar para o plano xz, beleza? Dessa maneira, x² mais z² vira r². E, portanto, sabemos que no plano xz temos uma circunferência, um círculo de raio 3. r² é igual a 9, portanto, r é 3. Dessa maneira, já sabemos que o θ vai de 0 a 2π e o r vai de 0 a 3. Para que a gente percorra toda a região do plano xz, para que a gente pegue toda a região interna ao círculo, é isso que deve acontecer. Falta apenas olhar para o y, beleza? Veja que y é limitado por y igual a 0 e por y igual a 3 menos z. Eu só preciso conferir se y vai de 0 até 3 menos z ou se vai de 3 menos z até 0. Tenho que olhar quem está limitando por cima, quem está limitando por baixo ou quem está limitando pela direita e quem está pela esquerda. Para isso, a gente olha o plano YZ, certo? No plano YZ, y mais z igual a 3 é uma reta que corta os dois eixos no 3. Se y for 0, z é 3, e se z for 0, y é 3. Ok. Então, veja que quem está limitando por baixo é y igual a 0, que seria o eixo z, beleza? E quem está limitando por cima é a reta, que é y igual a 3 menos z. Logo, y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3 menos z. Porém, quem é o z? É r seno θ, beleza? Dessa maneira que estamos trabalhando, o z é r seno θ. Muito bem, basta montar a integral e resolvê-la. Fica integral, vamos chamar de V o volume desse sólido, fica integral de 0 a 2π, 0 a 3,
0 a 3 menos r seno θ, da função constante igual a 1. Portanto, é só colocarmos o diferencial de volume, que em coordenadas cilíndricas é r, e aí dy, dr dθ, certo? Obedecendo a ordem que estabelecemos. Fica então dy dr dθ. Maravilha. Vou primeiro integrar em relação a y. Com isso, fica y vezes r de 0 até 3 menos r seno θ dr dθ. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, de 3 menos r vezes seno de θ, tudo isso vezes r, dr dθ. Muito bem. Integrando em relação a r, como é que vai ficar? Podemos fazer a multiplicação. 3 vezes r, 3r. Em relação a r, essa integral é 3r² sobre 2. E r vezes menos r vezes seno é menos r ao quadrado. Fica menos r ao cubo sobre 3 vezes seno de θ. Seno é constante. Beleza, tudo isso de 0 a 3 é dθ. Integral de 0 a 2π. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27 sobre 2. Menos 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27 sobre 3. 9. Menos 9 seno de θ. dθ. Beleza. Integrando agora em relação a θ, 27 sobre 2 é 27 vezes θ sobre 2, menos 9 vezes a integral do seno, que é menos cosseno. Menos com menos fica mais 9 cosseno de θ. E tudo isso de 0 a 2π. Fica 27 vezes 2π sobre 2, 27π, mais 9 vezes o cosseno de 2π, que é 1, 9, menos 27 vezes 0 sobre 2 dá 0. E aí 9 vezes cosseno de 0 é 1, fica menos 9. Dessa maneira, menos 9 mais 9 vai simplificar e o resultado é 27π. E a última questão que vamos resolver aqui é a número 8 da lista. Calcule a integral utilizando coordenadas esféricas. É a integral da função z sobre a região T, que é a região do espaço, tal que z é maior ou igual a 0, e x² mais y² mais z² é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Ou seja, essa região corresponde a uma região entre duas semi-esferas. Essa região está fora da semi-esfera de raio 1 e dentro da semi-esfera de raio 2. Por que semi-esfera?
porque z é maior ou igual a zero. Então, a gente vai pegar só metade dessas esferas. Ok, facilmente já observamos que ρ ao quadrado é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, beleza? Em coordenadas esféricas, x² mais y² mais z² é ρ quadrado. Dessa maneira, ρ é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Muito bem. Da outra equação, que é z maior ou igual a zero, dá para concluir uma coisa bem legal. Se z é maior ou igual a zero, substituímos o z pelo seu correspondente em coordenadas esféricas, que é ρ cosseno φ. E aí temos que ρ cosseno φ tem que ser maior ou igual a zero. Bom, eu sei que o ρ é maior que zero, porque ele é uma distância, né? Significa que, para que tenhamos a igualdade, o cosseno tem que ser igual a zero. Então, o cosseno de φ pode ser igual a zero. E aí, o cosseno ele nunca pode ser menor que zero, né? Porque essa multiplicação tem que ser maior que zero. E como ρ é maior que zero, o cosseno deve ser também. Então, a gente conclui uma coisa muito interessante. Esse ângulo φ deve pertencer ao primeiro quadrante. Porque, por definição, o φ é maior que zero e menor que π. Beleza? Mas como ele tem que ser positivo, então ele vai ser maior que zero, maior ou igual a zero e menor ou igual a π sobre 2. Nós concluímos, então, que φ é maior ou igual a zero e menor ou igual a π sobre 2. Já temos a variação de φ. E aí o θ, ele vai de 0 a 2π. Para percorrer o sólido todo, a gente faz a volta completa. Θ vai de 0 a 2π. Pronto, está descrito o sólido T. Não precisa nem fazer esboço nesse caso. Então, temos que calcular a integral de 0 a 2π, de 0 a π sobre 2, de 1 a 2, da função z, que é ρ cosseno φ, vezes o elemento de volume, que é ρ ao quadrado seno φ, e aí dρ dφ dθ. Beleza, ρ vezes ρ ao quadrado é ρ ao cubo. Integrando ρ ao cubo, vai ficar ρ na quarta sobre 4, vezes cosseno de φ, seno de φ, de 1 até 2, dφ dθ. Fica 2 na quarta, 16, dividido para 4, resulta 4, ou podemos deixar na forma de fração mesmo. 16 sobre 4 vezes cosseno de φ, seno de φ, menos 1 na quarta sobre 4 vezes cosseno de φ, seno de φ. Fica 1/4 vezes cosseno de φ, seno de φ. Por isso mesmo que eu deixei na forma de fração, para fazer essa conta. 16 sobre 4 menos 1 sobre 4 é 15 sobre 4. E esse 15 sobre 4 vai multiplicar cosseno φ, seno φ.
Muito bem, dφ dθ. Fazendo uma integração por substituição, vamos chamar o seno de φ de u. U é seno de φ, dessa maneira du é igual à derivada do seno, que é cosseno, cosseno de φ dφ. Portanto, dφ é du sobre cosseno. Vai simplificar o cosseno e vamos conseguir integrar em relação a u. Olha só, integral de 0 a 2π. Integral de 0 a π sobre 2. De 15 sobre 4. Vezes u du. Ok? Dθ, né? Muito bem, integrando em relação a u, vamos continuar aqui do lado esquerdo. Vai dar 15 sobre 4 vezes u ao quadrado sobre 2. Então, é 15 sobre 8 vezes u ao quadrado. De 0 a π sobre 2. Dθ. Onde u é o seno de φ. Ok? Dessa maneira, temos a integral de 0 a 2π. De 15 sobre 8 vezes o seno de π sobre 2 ao quadrado. Seno de π sobre 2 é 1, ok? Portanto, 15 sobre 8 vezes 1 é 15 sobre 8, menos 15 sobre 8 vezes o seno de 0 ao quadrado. Agora eu substituo φ por 0. E o seno de 0 é 0. Então vai ficar o próprio 15 sobre 8 dθ. Com isso, fica 15 sobre 8 vezes θ, de 0 a 2π, que é 15 sobre 8 vezes 2π. Simplifica o 2 com o 8. Temos 15π sobre 4. Esse é o volume do sólido, certo? Então é isso, confiram as soluções, vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram e qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar as dúvidas, beleza?